As estruturas de decisão permitem que a gente coloque no código condições para a execução de um determinado bloco de código. Para fazer isso, a gente utiliza a palavra-chave if, que no inglês significa se. Ou seja, se uma condição é satisfeita, por exemplo, execute esta ação. Se a condição não for satisfeita, execute outra ação. E assim a gente controla o fluxo de execução do nosso código. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo no slide. Qual a temperatura atual? Bom, eu vou guardar essa informação na variável temperatura, que aqui está representado por temp. Verifico se essa temperatura é maior que 32. Se for maior que 32, a resposta dessa comparação vai ser true. Sendo true, eu vou executar essa sequência, esse bloco de código. Se isso for falso, simplesmente o código vai pular, a execução vai pular esse bloco de código e segue para a linha de baixo. Vamos ver isso no código. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é eu perguntar para o usuário a temperatura. Então vamos lá, temperatura igual eval digite a temperatura. Nos itens anteriores, a gente viu como faz uma comparação de uma variável. Agora a gente tem a variável temperatura e a gente quer saber se essa variável é maior que 32. Certo? Foi assim que a gente viu. Então sabemos que se eu imprimir isso aqui, dependendo do que o usuário digitar na pergunta digite a temperatura, essa impressão vai sair verdadeira ou falso. Então, por exemplo, se eu digitar aqui a temperatura 20, vai ser falso, porque a temperatura não é maior que 32. E se eu digitar 35, verdadeiro, porque a temperatura é maior que 32. Então agora vamos utilizar esse verdadeiro e falso para a gente criar uma condição no nosso código. Tá? Para isso, a gente utiliza uma estrutura condicional, utilizando a palavra if. A gente coloca if aqui na frente e 2 pontos no final, ok? Logo abaixo dessa linha, eu vou colocar o código que eu quero que execute caso essa verificação seja verdadeira. Eu vou digitar uma mensagem aqui. Deixar igual está no exemplo. Certo? Vou executar. Vou dar um clear aqui antes. Digite a temperatura. Temperatura 20. Não imprimiu nada. Por que não imprimiu nada? Porque essa linha só vai ser executada caso temperatura seja maior que 32. Ou seja, se essa condição for verdadeira, essa linha é executada. Já que essa condição foi falsa, simplesmente essa linha vai ser ignorada e vai para a próxima linha. Então, todo bloco de código que eu deixo dentro do if, ou seja, com um tab aqui de espaço, todo esse código é o código que, para ser executado, depende da condição que eu coloquei aqui em cima. Ok? Então, se eu colocar um print fora do escopo do if, ou seja, fora do if, aqui está na linha do if, vou colocar a mensagem do exemplo, adeus. Esse adeus, a execução dele é independente do que eu tenho aqui nesse if. Tá? Por quê? Porque ele está fora do escopo desse if. Então vamos lá. Se eu digitar aqui 20, ele vai imprimir somente o adeus. Tá? Vou dar um clear aqui. Já se eu executar 35, ele vai executar o print dentro do if e também o adeus. Certo? Mas e se eu quiser que algo seja executado somente quando essa condição for falsa? Para isso, eu tenho outra palavra reservada, outra palavra-chave, que é o else.
O else quer dizer se não. Então, ó, se, representado pelo if, isso for verdadeiro, execute esse bloco de código. Se não, ou seja, se isso não for verdadeiro, execute este bloco de código. Vou colocar aqui. Não está quente. Vamos testar. Executei. Primeiro, eu vou digitar 35. Então, o que ele vai imprimir? Está quente e o adeus no final. Já se eu digitar aqui 20, por exemplo, ele vai imprimir não está quente e o adeus no final. Agora, pessoal, além do if e do else, eu tenho outro recurso para o nosso bloco de decisão. Caso eu precise adicionar outra condição para o nosso bloco, eu vou utilizar o elif. Por exemplo, no if eu estou verificando se a temperatura é maior que 32. Se eu quiser acrescentar outra condição, por exemplo, se a temperatura é maior que 15, eu utilizo o elif. Vou acrescentar aqui outra mensagem. Não está quente. E aqui embaixo vou colocar está congelando. Então, como é que vai ficar, pessoal? Se temperatura for maior que 32, ele vai imprimir que está quente. Se isso for falso, ele vai para o elif. Agora ele vai verificar se a temperatura é maior que 15. Se isso for verdadeiro, ele imprime não está quente. Agora, se isso também for falso, ele vai para o else. No caso, ele vai imprimir está congelando. Depois de todas essas verificações, no final, ele imprime o adeus. Vamos testar isso. Então, ó, primeiro eu vou digitar 35. Executei. Nossa, está quente, adeus. Ó, então ele entrou aqui nessa condição. Depois que ele deu verdadeiro, ele vai ignorar o elif e o else e vai imprimir o adeus. Tá? Agora eu vou executar de novo. Agora eu vou digitar 16. O que ele imprimiu? Não está quente, adeus. Por quê? Ele faz essa primeira verificação, isso vai ser falso. Ele ignora essa linha. Agora ele vai para o elif, verifica, a temperatura é maior que 15? Sim, é maior que 15, então isso é verdadeiro. Vai imprimir, não está quente. Então ele não precisou do else também, e imprime o adeus. Está aqui, não está quente, adeus. Clear. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 14, ele não vai satisfazer o if, ele não vai satisfazer o elif e ele vai cair no else. 14 graus, está congelando, adeus. Tá? Então, só para fazer uma analogia, o if significa se, o elif é se não, se, e o else, se não.